Eu nunca vou esquecer o dia em que minha nora bateu a porta na minha cara e gritou que eu não era avô de verdade da Sofia. 60 anos de vida, criei meu filho sozinho depois que minha esposa morreu no parto, trabalhei feito um condenado para dar educação, comida, teto, e agora aquela mulher estava ali, na frente da minha cara, dizendo que eu não tinha sangue nenhum da minha neta. Tudo começou 3 meses antes daquele dia horrível. Meu filho Ricardo tinha morrido num acidente de carro. 42 anos, no auge da vida, e de repente, sumiu. Deixou a esposa dele, a Mariana, e minha netinha Sofia de apenas 5 anos. Eu fiquei arrasado, devastado, mas tinha que ser forte pela menina. Ela era tudo o que me restava do meu filho. O Ricardo era minha vida inteira, sabe? Depois que a mãe dele morreu no parto, eu prometi para ela, naquele quarto frio do hospital, que eu ia fazer de tudo para dar para o nosso filho uma vida boa. E foi o que eu fiz. Trabalhei em 2 empregos durante anos. De dia eu era vendedor numa loja de materiais de construção, e de noite eu fazia frete com uma caminhonete velha que eu comprei com dinheiro emprestado. Teve dias que eu mal via o Ricardo acordado. Eu saía de casa às 6 da manhã e só voltava depois da meia-noite. Mas nos finais de semana, eu compensava tudo. A gente ia pescar no rio, jogava bola no campinho perto de casa, eu ensinava ele a consertar coisas. O menino era esperto, aprendia tudo rápido. Quando ele tinha uns 15 anos, ele chegou para mim e disse que queria fazer faculdade. Engenharia. Eu senti um orgulho tão grande que pensei que meu peito ia explodir. Mas também fiquei preocupado. Como que eu ia pagar faculdade particular com o que eu ganhava? A gente nem tinha computador em casa. Mas eu dei um jeito. Peguei mais um emprego aos domingos. Comecei a fazer hora extra sempre que podia. O Ricardo estudava feito um condenado, pegava livros emprestados na biblioteca, ficava até de madrugada fazendo exercícios. E conseguiu. Passou em primeira colocação na Federal. Não pagava nada. Eu chorei no dia da formatura dele. Chorei feito criança. Ver meu filho ali, de beca, recebendo diploma, sendo chamado de engenheiro, era tudo que eu sempre sonhei. Valeu cada hora de sono perdida, cada domingo que eu trabalhei ao invés de descansar. Ele arrumou um emprego bom logo depois de formado. Começou ganhando bem, alugou um apartamento legal. Eu queria que ele aproveitasse a vida, que curtisse o dinheiro que ele estava ganhando. Mas sabe o que ele fez? Todo mês ele depositava uma grana na minha conta. Pai, ele dizia, agora é minha vez de cuidar do senhor. Eu não aceitava no começo. Dizia que ele precisava juntar dinheiro, que tinha a vida dele para construir. Mas ele insistia. Pai, o senhor já fez demais por mim. Deixa eu retribuir pelo menos um pouquinho. Foi com esse dinheiro que eu consegui parar com o trabalho noturno. Foi com esse dinheiro que eu reformei a casa. Foi com esse dinheiro que eu consegui ter uma vida mais tranquila nos últimos anos. Quando ele conheceu a Mariana, eu fiquei feliz. Ela parecia uma moça boa, educada, de família. Casaram numa cerimônia simples mas bonita. Eu dancei com a Mariana naquele dia, no salão decorado, e ela me agradeceu por ter criado um homem tão bom quanto Ricardo. O senhor fez um trabalho maravilhoso, ela disse, sorrindo. Eu tive sorte de encontrar ele. E então veio a Sofia. Nossa, quando a Sofia nasceu foi como se uma parte da minha esposa tivesse voltado. A menina tinha os mesmos olhos da mãe do Ricardo, o mesmo formato de rosto. Era como se Deus tivesse me dado uma segunda chance de ver aquela mulher que eu amei tanto. Eu estava lá no hospital quando a Sofia nasceu. O Ricardo me ligou às 3 da madrugada gritando que a Mariana tinha entrado em trabalho de parto. Eu me vesti às pressas e fui correndo. Cheguei antes mesmo de alguns parentes da Mariana. Fiquei horas esperando do lado de fora da sala de parto. Andando de um lado pro outro, nervoso, ansioso. Até que o Ricardo apareceu, com aquele avental verde, a máscara pendurada no pescoço, os olhos vermelhos de emoção. Pai, ele disse, a voz tremendo, é uma menina linda. E ela é perfeita. Ele me abraçou ali mesmo, no corredor, e a gente chorou junto. 2 homens crescidos chorando feito crianças. Mas era choro de felicidade, sabe? De gratidão. De amor. Quando eu pude entrar e ver a Sofia pela primeira vez, 5 minutos depois de nascer, eu senti algo que eu não sentia desde que segurei o Ricardo nos braços pela primeira vez. Era um amor diferente, mais tranquilo,
mais sábio. Era o amor de avô. Peguei ela no colo, aquele serzinho pequenininho, ainda com a pele rosada, os olhinhos fechados. E prometi ali, em silêncio, que eu ia estar sempre presente, que ia ser o melhor avô que essa menina podia ter. E fui. Durante 5 anos, eu fui presente em cada momento importante da vida da Sofia. No primeiro aniversário dela, eu fiz um bolo. Ficou torto, mas ela adorou. No segundo aniversário, eu comprei uma bicicleta pequenininha com rodinhas laterais. No terceiro, eu levei ela no zoológico pela primeira vez. A carinha dela vendo os animais, apontando, rindo. Eu gravei tudo na memória. O Ricardo sempre me incluía em tudo. Almoços de domingo na casa deles, passeios no parque, festinhas de aniversário. A Sofia me chamava de vovô desde que começou a falar. Foi uma das primeiras palavras dela, vovô. Teve uma vez, ela devia ter uns 3 anos, que ela ficou doente. Uma febre alta que não baixava. A Mariana e o Ricardo estavam desesperados. Eu fui para casa deles e fiquei lá cuidando da menina junto com eles. Fazia compressa, dava remédio, ficava do lado dela conversando baixinho para acalmar. Numa dessas noites, a Sofia pegou na minha mão e disse, com aquela vozinha fraquinha, vovô, não vai embora não. Não vou, meu amor, eu disse. O vovô fica aqui com você. E fiquei. Passei a noite toda numa cadeira do lado da cama dela, segurando a mãozinha dela. De manhã a febre tinha baixado. O Ricardo me agradeceu com lágrimas nos olhos. Mas aí veio aquele dia maldito. Um domingo de tarde. Eu estava em casa assistindo o jogo quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi do outro lado uma voz de mulher disse, o senhor é Francisco, pai do Ricardo? Meu coração já apertou. Ninguém liga com essa pergunta se não for para dar notícia ruim. Sou sim. O que aconteceu? Senhor, o senhor precisa vir para o hospital imediatamente. Houve um acidente. Eu nem desliguei direito. Larguei o telefone, peguei a chave do carro e saí. Nem tranquei a porta de casa. Dirigi feito louco até o hospital. Minha cabeça estava girando. Acidente. Que tipo de acidente? Com quem? Tava todo mundo junto? A Sofia estava no carro? Quando cheguei no hospital, tinha uma confusão danada. Ambulância entrando e saindo, gente correndo, gente chorando. Procurei alguém que pudesse me informar alguma coisa. Até que uma enfermeira me reconheceu. Ela já tinha me visto algumas vezes quando eu acompanhava o Ricardo em consultas. Seu Francisco, ela disse, com aquela expressão que você nunca quer ver no rosto de ninguém, o senhor precisa se preparar. Preparar para quê? Onde está meu filho? Onde está a Mariana? A Sofia? A Sofia não estava no carro. Tá tudo bem com ela. A Mariana está sendo atendida. Tem alguns ferimentos, mas nada grave. Mas o Ricardo... Ela não precisou terminar. Eu vi nos olhos dela. E meu mundo acabou naquele segundo. Eles me deixaram ver o corpo. Eu não queria acreditar que era ele. Parecia que ele estava dormindo, sabe? Só dormindo. Mas quando eu toquei na mão dele e senti que estava fria, foi real. Foi real demais. Eu me joguei em cima dele e chorei. Gritei. Perguntei para Deus por que ele estava fazendo isso comigo de novo. Já não tinha bastado tirar minha esposa? Agora tinha que tirar meu filho também? Uma médica veio e me deu um calmante. Me levaram para uma sala reservada. A Mariana chegou pouco depois, com curativo na cabeça e no braço. Ela estava em choque, não conseguia falar direito. A gente ficou ali, sentado naquelas cadeiras desconfortáveis de hospital, sem saber o que fazer, sem saber como continuar. Nos primeiros dias depois do funeral, eu ia lá todo dia. Levava comida para Mariana porque ela não estava conseguindo fazer nada. Só chorava. Brincava com a Sofia, contava histórias. Tentava fazer ela sorrir um pouquinho naquele mar de tristeza. A menina me chamava de vovô, pulava no meu colo, pedia para eu ler os mesmos livros que eu lia pro Ricardo quando ele era pequeno. Mas aí as coisas começaram a mudar. A Mariana começou a ficar estranha comigo. Primeiro foram as visitas. Ela dizia que eu estava indo demais, que a Sofia precisava de rotina, que minha presença estava atrapalhando o luto delas. Eu achei estranho, mas respeitei. Comecei a ir só 2 vezes por semana.
O Ricardo tinha sido tudo para mim. Depois que minha esposa morreu naquele parto complicado, eu fiquei sozinho com o bebê recém-nascido nos braços. Tinha 22 anos na época, era quase uma criança ainda. Meus pais já tinham morrido, eu não tinha irmãos. Era só eu e aquele bebezinho que chorava a noite inteira. Eu lembro de ficar acordado madrugadas inteiras, tentando fazer ele parar de chorar. Eu não sabia nada de bebê. Queimei a boca dele com a mamadeira quente 2 vezes antes de aprender a testar a temperatura no pulso. Coloquei a fralda do avesso mais vezes do que eu consigo contar. Mas eu aprendi. Aprendi porque tinha que aprender. Porque aquele menino dependia de mim. Trabalhei feito um louco a vida inteira. 2, às vezes 3 empregos ao mesmo tempo. Segurança noturno, ajudante de pedreiro de dia, faxineiro nos fins de semana. Tudo para colocar comida na mesa e pagar uma escola decente pro Ricardo. Eu queria que ele tivesse o que eu nunca tive. Educação. Oportunidades. Futuro. E ele aproveitou. O menino estudava que era uma beleza. Nota sempre no topo da turma. Passou em vestibular para engenharia. Se formou com honras. Conseguiu um emprego bom numa empresa grande. Casou com a Mariana quando tinha 28 anos. Ela parecia uma moça boa na época. Trabalhava como professora numa escola particular, era educada, carinhosa com o Ricardo. Quando a Sofia nasceu, foi o dia mais feliz da minha vida depois do nascimento do próprio Ricardo. Eu estava lá no hospital, esperando do lado de fora da sala de parto. Quando a enfermeira saiu com aquele embrulhinho rosa nos braços e disse: "É uma menina, está perfeita", eu chorei igual criança. Chorei por mim, pelo Ricardo, pela minha esposa que nunca conheci direito, mas que deu a vida pro nosso filho nascer. Peguei a Sofia no colo e olhei para aquele rostinho. Ela era idêntica ao Ricardo quando nasceu. Os mesmos olhos escuros, o mesmo narizinho arrebitado, a mesma covinha no queixo. Era o Ricardo de novo, mas versão menina. Era a continuação da nossa família. Era prova de que todo o meu sacrifício tinha valido a pena. Então, quando a Mariana começou a me afastar, foi como se tivessem arrancado um pedaço de mim. Era como perder o Ricardo de novo, só que dessa vez eu estava consciente, vendo acontecer, e não podia fazer nada para impedir. Depois ela começou a inventar desculpas. Que a Sofia estava doente, que tinha compromisso, que não era um bom momento. Eu ligava e ela não atendia. Mandava mensagem e ela respondia com monossílabos, friamente. Aquilo estava me corroendo por dentro. Um dia eu simplesmente apareci lá sem avisar. Eu tinha comprado um presente para Sofia, uma boneca que ela tinha pedido pro Ricardo semanas antes dele morrer. Bati na porta e quando a Mariana abriu, ela ficou branca. Tinha um homem sentado no sofá da sala. Um cara de uns 30 e poucos anos, bem vestido, sorrindo. "Quem é você?" eu perguntei, direto. A Mariana ficou sem graça. É o Tiago. Um amigo que tá me ajudando com umas coisas aqui." Eu não gostei daquilo. Não era ciúme nem nada do tipo, mas tinha alguma coisa errada no ar. A Sofia apareceu correndo e gritou vovô. Mas a Mariana segurou pelo braço, com força. "Sofia, vai pro teu quarto", ela disse, séria. "Mas mãe, é o vovô." "Pro quarto. Agora." A menina saiu chorando. Meu coração partiu. O tal do Tiago se levantou e veio até a porta, colocando a mão no ombro da Mariana num gesto que era íntimo demais para ser só de amigo. "Olha, como é o nome mesmo?" ele disse, com um sorrisinho prepotente. "Francisco. E você não precisa saber quem eu sou porque essa é a casa do meu filho." "Era", a Mariana corrigiu. "Era a casa do teu filho. Agora é minha. E eu preciso que você pare de vir aqui sem avisar." Eu fiquei sem chão. "Mariana, eu só quero ver minha neta. Só isso. Eu não tô pedindo nada demais." O Tiago riu. Um riso baixo, cruel. "A questão é que, bem, talvez ela não seja tua neta de verdade." Eu senti meu sangue gelar. "O que você tá querendo dizer com isso?" A Mariana desviou o olhar. Ela estava tremendo. "Francisco, eu preciso te contar uma coisa." E foi aí que meu mundo desabou pela segunda vez em menos de 2 meses. A Mariana me contou, com aquele homem do lado dela segurando a mão dela, que ela tinha traído meu filho. Que durante o casamento dela com o Ricardo,
ela tinha tido um caso. E que existia uma possibilidade, uma pequena possibilidade segundo ela, de que a Sofia não fosse filha do meu filho. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Você tá mentindo. A Sofia é igualzinha ao Ricardo quando era pequeno. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso. As pessoas veem o que querem ver, o Tiago disse. A verdade é que não tem certeza. E até ter, você não tem direito nenhum sobre aquela criança. Ela é minha neta, eu gritei. As lágrimas desciam pelo meu rosto sem eu conseguir controlar. Eu vi ela nascer. Eu estava lá no hospital. Eu segurei ela nos braços quando tinha 5 minutos de vida. Mas você não tem como provar que ela é tua neta, Mariana disse, e pela primeira vez eu vi uma crueldade no olhar dela que eu nunca tinha visto antes. E até provar, eu não quero você perto dela. Você está confundindo a cabeça da menina. Confundindo? Eu sou o avô dela. Você acha que é o avô dela, o Tiago corrigiu. Tem diferença. Eles me mandaram embora. Literalmente me empurraram para fora e fecharam a porta. Eu fiquei ali parado na calçada, tremendo, sem entender como aquilo estava acontecendo. Como que em menos de 3 meses eu tinha perdido meu filho e agora estava perdendo minha neta também? Voltei para casa em choque. Sentei no sofá e fiquei lá, olhando para o vazio, tentando processar tudo aquilo. Será que era verdade? Será que a Sofia não era filha do Ricardo? Mas como? Eles eram tão parecidos. A menina tinha os mesmos gestos que o pai, a mesma forma de franzir a testa quando estava concentrada, o mesmo jeito de rir com a boca bem aberta. Não. Aquilo era mentira. Tinha que ser mentira. A Mariana estava fazendo isso para me afastar. Mas por quê? O que ela ganhava com isso? Fui até o quarto do Ricardo. Sim, eu ainda tinha um quarto na minha casa com as coisas dele. Coisas que ele deixou quando saiu para morar sozinho, coisas que eu guardei como lembrança. Troféus da escola, fotos antigas, o primeiro carrinho que eu dei para ele quando era pequeno. Peguei uma foto dele com uns 5 anos. Coloquei do lado de uma foto da Sofia na mesma idade. Era a mesma criança. A mesma pessoa. Não tinha como negar. Passei aquela noite em claro, olhando para as fotos, tentando entender o que estava acontecendo. Por que a Mariana faria isso? Por que ela mentiria sobre uma coisa tão séria? E aquele Tiago, quem era ele de verdade? Ele tinha aparecido tão rápido depois da morte do Ricardo. Rápido demais. No dia seguinte, eu tentei ligar para Mariana. Ela não atendeu. Mandei mensagem. Nada. Esperei até a tarde e fui até a casa deles de novo. Quando cheguei, vi o carro do Tiago estacionado na frente. Ele estava morando lá? Tão cedo? Bati na porta com força. Ninguém atendeu. Bati de novo. Nada. Fui até a janela e olhei para dentro. Vi a Mariana na cozinha, fazendo café. O Tiago estava sentado na mesa, lendo jornal, como se fosse o dono da casa. Como se o Ricardo nunca tivesse existido. Mariana! Eu gritei, batendo no vidro da janela. Mariana, abre essa porta. Ela olhou para mim, assustada. Disse alguma coisa pro Tiago. Ele se levantou e veio até a janela. Fechou a cortina na minha cara. Eu fiquei ali, do lado de fora, sentindo uma raiva que eu nunca tinha sentido na vida. Aquele homem estava dormindo na cama do meu filho. Estava vivendo a vida que era do meu filho. E estava tentando me tirar da vida da minha neta. Voltei para casa com vontade de quebrar tudo. Socava a parede, gritava sozinho, chorava de raiva. Como que as coisas tinham chegado nesse ponto? Como que eu, que tinha criado o Ricardo sozinho, que tinha dado tudo por ele, que tinha sido um avô presente desde o primeiro dia de vida da Sofia, estava sendo tratado como um estranho, como alguém que não tinha direito nenhum. Fui no computador e comecei a pesquisar. Direitos dos avós. Guarda. Visitação. Li dezenas de páginas, de leis, de casos parecidos. E descobri que eu tinha sim direito de ver minha neta. Que a Mariana não podia simplesmente me cortar da vida da Sofia sem um motivo justificado. Mas também descobri que se ela tivesse provas de que a Sofia não era filha do Ricardo, eu não teria direito nenhum. Porque avô só tem direito sobre neto biológico. Era isso. Era por isso que ela tinha inventado aquela história. Ela sabia que se colocasse dúvidas sobre a paternidade, ela podia me afastar legalmente.
Era um golpe. Um golpe cruel, calculado, covarde. Mas ela tinha escolhido a pessoa errada para aplicar esse golpe. Porque eu não ia desistir. Não ia deixar ela me afastar da minha neta. Não sem lutar. Nos dias seguintes eu tentei ligar, mandar mensagem, ir lá de novo. Nada. A Mariana tinha me bloqueado no celular. Quando eu aparecia na casa, ninguém atendia. Uma vez eu vi a Sofia pela janela e ela acenou para mim, mas a Mariana apareceu atrás e fechou a cortina com força. Eu tava ficando desesperado. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Fui no médico e ele disse que minha pressão tava nas alturas. Me deu uns remédios, mas nada adiantava porque o problema não era físico, era da alma. Foi quando eu procurei a ajuda de um advogado. Dr. Maurício, um homem de uns 50 anos, com cara de quem tinha visto muita coisa na vida. Eu contei tudo para ele, desde o acidente do Ricardo até aquela história absurda que a Mariana tinha inventado. Seu Francisco, ele disse, depois de me ouvir por mais de 1 hora, a situação é delicada. Pela lei, você como avô tem sim direito de visitar sua neta. Mas se há dúvida sobre a paternidade, as coisas ficam complicadas. Não tem dúvida nenhuma, eu disse, batendo na mesa dele. A Sofia é filha do meu filho. Eu tenho certeza disso. Certeza emocional não vale em tribunal, ele respondeu, calmo. Precisamos de provas. Você tem documentos? Certidão de nascimento, fotos, algo que comprove a relação? Tenho tudo. Tenho a certidão de nascimento onde o Ricardo tá como pai. Tenho centenas de fotos da Sofia desde bebê. Tenho mensagens do Ricardo falando dela, vídeos. Isso ajuda, mas não é suficiente se a mãe tá contestando a paternidade. Vamos precisar fazer um teste de DNA. Mas para isso eu preciso ter acesso a Sofia. Exatamente. Por isso vamos entrar com uma ação de regulamentação de visitas. E junto com isso, vamos pedir a realização de um exame de DNA. Se você realmente é o avô, isso vai ficar provado cientificamente e ninguém vai poder te tirar esse direito. Entramos com a ação na semana seguinte. A Mariana foi notificada e, pelo que o Dr. Maurício me contou, ela ficou furiosa. Disse que era perseguição, que eu estava tentando atrapalhar a vida dela, que ela tinha o direito de proteger a filha de quem ela quisesse. Proteger de mim? Eu disse pro advogado, incrédulo. Eu sou o avô. Eu só quero o bem da menina. Ela tá alegando que sua presença é prejudicial ao desenvolvimento emocional da criança, ele explicou. Que você fica relembrando o pai falecido e isso impede que a Sofia supere o luto. Aquilo era o cúmulo do absurdo. Como que lembrar do pai podia ser ruim para uma criança? O Ricardo era um pai maravilhoso. A Sofia tinha todo o direito de manter viva a memória dele. O processo começou a andar devagar, como tudo na justiça. Enquanto isso, eu não vi a minha neta. Passei o aniversário dela sem poder dar um abraço. Passei o Natal sem ouvir a risada dela. Passei o Ano Novo imaginando se ela estava bem, se estava com saudade de mim, se ainda lembrava do vovô. Eu tentava tudo. Ia na escola dela, ficava do lado de fora na hora da saída, só para ver ela de longe. Mas a Mariana tinha avisado a coordenação que eu não podia me aproximar. Uma vez a diretora veio falar comigo, com pena nos olhos. Senhor Francisco, eu entendo sua situação. Mas a mãe da Sofia pediu para não deixar o senhor chegar perto. Eu tenho que respeitar. Se o senhor insistir, vou ter que chamar a segurança. Mas eu só quero ver ela, eu disse, com a voz quebrada. Só ver de longe. Não vou falar com ela, não vou me aproximar. Só quero ver se ela tá bem. A diretora suspirou. Sinto muito, mas não posso permitir. Então eu ficava do outro lado da rua, escondido atrás de um carro, só para ver a Sofia sair da escola. Ela estava sempre sozinha, ou com uma babá que eu não conhecia. Nunca mais vi ela sorrindo. Ela estava sempre com cara triste, arrastando a mochila, olhando pro chão. Meu coração partia cada vez que eu via aquilo. Uma vez eu não me aguentei. Quando ela passou perto de onde eu estava escondido, eu chamei baixinho. Sofia. Ela parou. Olhou em volta. Me viu. Os olhos dela se iluminaram por um segundo, mas antes que ela pudesse dizer alguma coisa, a babá puxou pelo braço. Não pode falar com ele, Sofia. Sua mãe disse. Mas é meu vovô.
ela gritou, tentando se soltar. Eu sei, mas sua mãe disse que não pode. Vamos, anda logo. Vi minha neta sendo arrastada pela rua, chorando, gritando vovô, vovô. E eu ali, parado, sem poder fazer nada. Sem poder abraçar ela, sem poder consolar ela, sem poder dizer que tudo ia ficar bem. Voltei para casa e fiquei doente. Literalmente doente. Febre alta, corpo todo dolorido, cabeça rodando. O médico disse que era estresse, que meu corpo estava respondendo ao trauma emocional. Me deu remédios, me mandou descansar. Mas como que eu ia descansar sabendo que minha neta estava sofrendo? Comecei a ter pesadelos. Sonhava que a Sofia estava me chamando, que ela estava em perigo e eu não conseguia chegar até ela. Acordava no meio da noite, suando, gritando o nome dela. Parei de comer direito. Emagreci quase 10 quilos em um mês. Meus vizinhos ficaram preocupados. Uma vizinha, a dona Regina, uma senhora de uns 70 anos que morava no apartamento ao lado, começou a levar comida para mim. Francisco, você precisa se alimentar. Precisa ficar forte para quando conseguir ver sua neta de novo. E se eu não conseguir, dona Regina? E se eu perder ela para sempre? Não vai perder. Deus é justo. A verdade sempre vence. Eu queria acreditar nisso. Mas estava difícil. Cada dia que passava era uma tortura. Cada manhã que eu acordava era a mesma dor, o mesmo vazio. Eu olhava para o celular esperando uma mensagem da Mariana dizendo que tinha sido tudo um erro, que eu podia voltar a ver a Sofia. Mas a mensagem nunca chegava. Comecei a frequentar a igreja. Eu nunca tinha sido muito religioso, mas naquele momento eu precisava de alguma coisa para me segurar. Precisava acreditar que existia um poder maior que ia fazer justiça. O padre era um homem jovem, de uns 40 anos, que me ouviu com paciência. Meu filho, a fé nos dá força nos momentos mais difíceis. Mas a fé também exige ação. Você está lutando pelos seus direitos. Está fazendo o que é certo. Agora precisa ter paciência e confiar que a verdade vai aparecer. Mas e se demorar demais, padre? E se quando eu conseguir ver minha neta de novo, ela já não se lembrar mais de mim? As crianças não esquecem quem as ama de verdade. Ela vai lembrar. Pode ter certeza. Eu rezava todos os dias. De manhã, de tarde, de noite. Rezava para a justiça ser feita, para Sofia ficar bem, para eu ter forças para continuar lutando. E também rezava pelo Ricardo. Pedia desculpas para ele por não estar conseguindo cuidar da filha dele. Pedia para ele me dar um sinal, me dizer o que fazer. Os meses foram passando e o processo não andava. Sempre tinha alguma coisa atrasando. Um documento que faltava, uma audiência que foi remarcada, um feriado que parou tudo. O doutor Maurício tentava me acalmar, dizia que era normal, que a justiça era lenta mesmo. Mas para mim cada dia era uma eternidade. Até que chegou o dia da primeira audiência. Eu estava nervoso, suando frio, com medo do que podia acontecer. Cheguei no fórum cedo e sentei num banco do lado de fora da sala, esperando. O doutor Maurício chegou minutos depois, me cumprimentou e me passou algumas orientações. Mantenha calma, não importa o que ela disser. Seja educado com o juiz. E lembre-se, nós temos direito ao teste de DNA. Esse é nosso trunfo. Quando a Mariana chegou, ela não estava sozinha. O tal do Tiago estava do lado dela, e tinha uma advogada também, uma mulher alta, de óculos, com cara de poucos amigos. Eles passaram direto por mim sem nem olhar na minha cara. A audiência foi tensa. O juiz era um homem mais novo do que eu esperava, de uns 40 anos, com uma expressão séria mas não antipática. Ele ouviu primeiro o doutor Maurício, que explicou toda a situação e pediu a regulamentação das visitas e o teste de DNA. Depois foi a vez da advogada da Mariana. E o que ela disse me deixou com tanto ódio que eu precisei me segurar para não levantar e gritar. Meritíssimo, ela começou, com uma voz firme e fria. Minha cliente passou por um trauma recente com a perda do marido. Ela está tentando reconstruir sua vida e proporcionar um ambiente saudável para sua filha. A insistência do Sr. Francisco em manter contato com a criança está sendo prejudicial. Ele não respeita os limites estabelecidos pela mãe, aparece sem avisar, perturba a rotina da família. Isso é mentira. Eu não consegui me segurar. O juiz bateu o martelo. Senhor Francisco, por favor,
Todos terão sua chance de falar. A advogada continuou. Além disso, há dúvidas razoáveis sobre a paternidade biológica do falecido Ricardo. Minha cliente teve um relacionamento extraconjugal durante o período da concepção, e a possibilidade de que a criança não seja filha de Ricardo. Portanto, o Sr. Francisco não seria avô da menina e não teria direito algum sobre ela. Mas ele está pedindo justamente o teste de DNA para provar isso, o juiz interveio. Sim, meritíssimo, mas minha cliente não quer submeter a filha a esse processo traumático. A menina tem apenas 5 anos. Ela não entende o que está acontecendo. Um exame de DNA nesse momento seria extremamente perturbador para o desenvolvimento psicológico dela. Mais perturbador do que tirar o avô da vida dela? Eu gritei. O juiz olhou para mim com severidade. Senhor Francisco, mais uma interrupção e o senhor será retirado da sala. Eu respirei fundo, tentando me controlar. O doutor Maurício colocou a mão no meu braço, me acalmando. O juiz pensou por alguns segundos e então disse, muito bem. Entendo as preocupações de ambas as partes. No entanto, a questão da paternidade precisa ser esclarecida. Determino a realização de exame de DNA entre o Sr. Francisco e a menor Sofia. O exame será feito em laboratório indicado pelo juízo, com acompanhamento psicológico para a criança, se necessário. Até o resultado do exame, as visitas ficam suspensas. Meu coração apertou. Mais tempo sem ver a Sofia. Mas pelo menos o exame ia ser feito. Logo todo mundo ia saber a verdade. Meritíssimo, a advogada da Mariana se levantou. Gostaria de registrar o protesto da minha cliente contra essa decisão. Ela não concorda em submeter a filha ao exame. Protesto registrado, o juiz disse, seco. Mas a decisão está mantida. A criança será submetida ao exame, com ou sem a concordância da mãe. É uma determinação judicial. Próxima audiência em 60 dias para avaliação do resultado. Está encerrada a sessão. Saí de lá com um misto de alívio e ansiedade. Finalmente ia ter uma resposta definitiva. Mas até lá, mais 2 meses sem ver minha neta. Mais 2 meses de sofrimento. O Dr. Maurício me explicou que a Mariana tinha 15 dias para levar a Sofia no laboratório. Se ela não levasse, o juiz poderia determinar a busca e apreensão da criança, o que seria muito pior para todo mundo. Passaram-se os 15 dias. Eu ligava todo dia para o advogado perguntando se o exame tinha sido feito. Ele dizia que não, que ainda estavam esperando. No 16º dia, ele me ligou com uma notícia que me deixou furioso. Francisco, a Mariana não levou a Sofia para o exame. Como assim não levou? O juiz mandou. Ela está dizendo que a menina está doente, que não pode sair de casa. Mas o juiz não aceitou a desculpa. Ele determinou que um oficial de justiça vá até a casa deles amanhã de manhã para fazer a coleta do material. No dia seguinte, eu acordei cedo, ansioso. Fiquei o dia inteiro esperando uma ligação do advogado. Ela só veio no final da tarde. Francisco, temos um problema. Meu coração gelou. O que foi? A Mariana e a Sofia não estão em casa. Os vizinhos disseram que elas viajaram ontem à noite. Ninguém sabe para onde. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na cadeira mais próxima, com a mão no peito. Ela fugiu. Ela levou minha neta e fugiu. Parece que sim. Já comuniquei o juiz. Ele não ficou nada feliz. Agora isso virou uma questão muito mais séria. Nos dias seguintes foi um inferno. O juiz emitiu um mandado de busca e apreensão. A polícia foi acionada. Começaram as investigações para descobrir para onde a Mariana tinha ido. Checaram familiares, amigos, aeroportos, rodoviárias. Nada. Eu não dormia mais. Ficava acordado a noite inteira imaginando onde estava minha neta, se ela estava bem, se estava com medo. E se a Mariana tinha feito alguma loucura? E se ela tinha saído do país? Foi a pior fase da minha vida. Pior até do que quando perdi meu filho. Porque pelo menos ali eu sabia onde ele estava, eu podia me despedir. Mas a Sofia, ela podia estar em qualquer lugar. E o pior, ela devia estar achando que eu tinha abandonado ela. Passaram-se 3 semanas. 3 semanas de angústia, de desespero, de noites em claro. Até que finalmente o Dr. Maurício me ligou com uma notícia.
Encontraram elas. Eu quase caí. Onde? Como? A Sofia tá bem? Estavam numa cidade no interior, na casa de uma tia da Mariana. A polícia foi lá hoje cedo. As duas estão bem. A Sofia vai ser levada para fazer o exame ainda hoje. A Mariana foi autuada por descumprimento de ordem judicial. Eu chorei. Chorei de alívio, de exaustão, de tudo. Minha netinha estava bem. Logo eu ia ter a prova que precisava e poderia voltar a vê-la. Naquelas 3 semanas de sumiço, eu tinha perdido uns 6 quilos. Não conseguia comer nada. Tudo que eu colocava na boca tinha gosto de nada. Meus vizinhos ficavam preocupados comigo. A dona Cleusa, que morava na casa ao lado há 20 anos, batia na minha porta todo dia levando sopa, pão, qualquer coisa para tentar me fazer comer alguma coisa. Seu Francisco, o senhor precisa se alimentar, ela dizia, com aqueles olhos cheios de pena. Como é que o senhor vai ter força para lutar pela Sofia se o senhor ficar doente? Mas eu não conseguia. A comida simplesmente não descia. Minha cabeça não parava de imaginar cenários horríveis. E se a Mariana tivesse feito alguma besteira? E se ela tivesse dado a Sofia para adoção? E se elas tivessem saído do país? Eu via nos noticiários casos de crianças desaparecidas, de disputas de guarda que terminavam em tragédia, e meu coração gelava. Eu tinha até começado a rezar. E olha que eu nunca fui muito religioso. Depois que minha esposa morreu, eu meio que perdi a fé. Mas ali, naquele desespero, eu voltei a acreditar. Ou pelo menos a tentar acreditar. Toda noite eu ajoelhava do lado da cama e pedia para Deus proteger minha neta. Por favor, eu dizia, não me tira ela também. Já levou minha esposa, levou meu filho. Não leva minha neta. Ela é tudo que eu tenho. O doutor Maurício tinha me explicado que a polícia estava fazendo busca em todo o estado. Que tinham rastreado o celular da Mariana, mas ela tinha desligado. Que tinham entrevistado amigos e familiares, mas ninguém sabia de nada. Ou ninguém queria falar. Teve um momento em que eu pensei em desistir. Foi numa terça-feira, no meio da segunda semana. Eu estava sentado no sofá, olhando para o vazio, quando senti uma dor forte no peito. Pensei que era infarte. Liguei pro SAMU e eles vieram me buscar. No hospital, fizeram um monte de exames e o médico disse que não era nada do coração. Era crise de ansiedade. Senhor Francisco, ele disse, um médico jovem, de uns 30 anos, o senhor está se matando de preocupação. Precisa tentar relaxar, fazer alguma atividade que distrai a mente. Como que eu relaxo, doutor? Minha neta tá desaparecida. Como? Ele me receitou uns remédios calmantes, mas eu não tomei nenhum. Eu queria ficar alerta. Queria estar pronto para quando tivesse notícia. E então veio aquela ligação do advogado. Encontraram elas. Numa cidadezinha de 15 mil habitantes, a 200 quilômetros dali, na casa de uma tia que a Mariana mal tinha contato. A polícia recebeu uma denúncia anônima. Depois eu descobri que foi um vizinho que achou estranho ver uma mulher e uma criança chegarem de madrugada e ficarem trancadas em casa o dia todo. Quando os policiais bateram na porta, a Mariana tentou negar que era ela. Disse que era outra pessoa. Mas a Sofia começou a chorar e gritar. E aí não teve jeito. Eles foram levadas para a delegacia da cidade e de lá transferidas de volta para cá. O exame foi feito naquele mesmo dia. A Mariana não teve escolha. Com escolta policial, ela levou a Sofia até o laboratório. O doutor Maurício conseguiu autorização para eu ir também, mas eu não podia ter contato com a menina ainda. Eu vi ela de longe. Minha Sofia. Ela estava mais magra, com o cabelo mais comprido, com uma expressão assustada no rosto. Quando ela me viu, tentou correr na minha direção, mas a Mariana segurou. Vovô! Ela gritou. Vovô, cadê você? Por que você não vem mais me ver? Eu estava chorando tanto que mal conseguia enxergar. Logo, meu amor, eu consegui dizer. Logo vovô vai voltar para te ver todo dia. A Mariana disse alguma coisa para ela que eu não ouvi, e a Sofia parou de gritar. Entraram no laboratório. Eu fiquei do lado de fora, esperando. Quando saíram, meia hora depois, a Sofia estava com um band-aid no braço e estava chorando baixinho. Doeu, vovô, ela disse olhando para mim. A moça furou meu braço. Eu sei, meu amor, mas já passou. Você foi muito corajosa.
A Mariana puxou pelo braço e saiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, parado, olhando elas irem embora. Mas dessa vez eu tinha esperança. Logo, muito em breve, eu ia ter a prova. O laboratório disse que o resultado sairia em 10 dias. Foram os 10 dias mais longos da minha vida. Eu contava as horas, os minutos. Não conseguia pensar em mais nada. Ficava imaginando o momento em que eu ia receber o documento provando que a Sofia era minha neta, que ela tinha o sangue do meu filho correndo nas veias. Durante esses 10 dias, eu fiz coisas que nunca tinha feito antes. Comecei a escrever. Comprei um caderno simples numa papelaria e comecei a escrever tudo o que eu lembrava sobre o Ricardo. Desde o dia que ele nasceu até o dia que ele morreu. Cada lembrança, cada momento especial, cada conversa importante. Escrevi sobre a vez que ele aprendeu a andar. Como ele ficou feliz quando conseguiu dar os primeiros passinhos sozinho, sem segurar na minha mão. Escrevi sobre o dia que ele foi pro primeiro dia de aula, com aquela mochila enorme nas costas, grande demais pro corpinho magro dele. Escrevi sobre quando ele tirou nota 10 pela primeira vez, em matemática, e veio correndo me mostrar a prova com um sorrisão de orelha a orelha. Escrevi também sobre os momentos difíceis. Sobre quando ele foi reprovado em uma matéria na escola e ficou com vergonha de me contar. Sobre quando ele se apaixonou pela primeira vez e levou um fora, e veio chorar no meu ombro. Sobre quando ele teve que escolher entre 2 universidades e ficou em dúvida, e a gente passou a noite conversando sobre o futuro dele. Eu queria que a Sofia conhecesse o pai dela através dessas histórias. Queria que ela soubesse que tipo de homem o Ricardo era. Que ele não foi só o pai dela por 5 anos, mas que ele teve toda uma vida antes disso. Que ele foi criança, foi adolescente, foi jovem. Que ele teve sonhos, medos, alegrias e tristezas como qualquer pessoa. Mas para isso eu precisava do resultado daquele exame. Precisava que ficasse comprovado que eu tinha o direito de ser parte da vida dela. Que eu não era um estranho querendo se intrometer, mas sim o avô legítimo dela. No 4º dia de espera, eu tive um sonho. Sonhei com minha esposa. Ela estava jovem, como era quando a gente se conheceu, com aquele vestido azul que ela adorava usar. A gente estava sentado num banco de praça, e ela segurava minha mão. Você está fazendo a coisa certa, ela disse, sorrindo. O Ricardo está orgulhoso de você. Será? Eu perguntei. Às vezes eu acho que eu tô sendo egoísta. Que eu devia aceitar a decisão da Mariana e ir embora. Não, ela disse, firme. A Sofia precisa de você. Precisa conhecer a família do pai dela. Precisa saber de onde ela veio. Você não pode desistir agora. Acordei com os olhos molhados. Não sei se acredito em sinais, em mensagens do além. Mas aquele sonho me deu força. Me fez ter certeza de que eu estava no caminho certo. No 7º dia, eu passei em frente da casa da Mariana. Não entrei, não tentei ver a Sofia. Só passei de carro, devagar, olhando. As cortinas estavam fechadas. O portão trancado. Era como se a casa tivesse sido abandonada, mas eu sabia que elas estavam lá dentro. Tive vontade de buzinar, de gritar, de bater na porta até ela abrir. Mas eu sabia que não podia fazer isso. Tinha que seguir o que a justiça tinha determinado. Tinha que esperar o resultado do exame. Tinha que ter paciência. Mas paciência era algo que estava me faltando. Cada dia que passava, eu sentia como se tivesse uma semana. O tempo não andava. As horas se arrastavam. Eu olhava para o relógio de 5 em 5 minutos, esperando que o dia acabasse logo, que o próximo dia chegasse, que a gente ficasse mais perto do resultado. No 9º dia, eu liguei para o laboratório. Queria saber se tinha alguma chance de o resultado sair antes do prazo. A atendente foi gentil mas firme. Não tinha como adiantar. O processo levava o tempo que levava. Precisavam analisar o material com cuidado, fazer múltiplos testes para garantir a precisão do resultado. O senhor entende que a gente está falando de um resultado que vai impactar a vida de muita gente, né? Ela disse. Não é algo que a gente pode apressar. Precisa ser feito direito. Eu entendi. Mas não tornava a espera menos angustiante. Na noite do 9º dia, eu quase não dormi. Ficava revirando na cama, pensando no dia seguinte. Será que o resultado ia chegar de manhã? De tarde? De noite? Como que eu ia receber a notícia? O advogado ia me ligar?
Ia pedir para eu ir no escritório? E se o resultado desse errado? Não, não podia dar errado. Era impossível. A Sofia era igualzinha ao Ricardo. Tinha os mesmos gestos, a mesma forma de falar, o mesmo jeito de franzir a testa. Até a forma como ela comia, segurando o garfo com a mão toda, era igual ao Ricardo quando era criança. Mas e se o laboratório se enganasse? Já ouvi histórias de exames que saíram errados, de pessoas que receberam resultados trocados. E se isso acontecesse comigo? E se por algum erro técnico, alguma falha humana, o resultado dissesse que eu não era avô da Sofia? Não. Não podia pensar assim. Tinha que ter fé. Tinha que acreditar que tudo ia dar certo. No 10º dia, o Dr. Maurício me ligou de manhã cedo. Francisco, o resultado chegou. Meu coração disparou. E você precisa vir aqui no escritório. Preciso te mostrar pessoalmente. Me fala agora. Pelo amor de Deus. Francisco, vem aqui. Por favor. Eu desliguei o telefone e saí correndo. Literalmente correndo. Peguei o primeiro táxi que vi na rua e dei o endereço do escritório do advogado. O motorista deve ter achado que eu estava tendo um ataque cardíaco porque eu estava vermelho, suando, ofegante. Cheguei lá em 20 minutos. Subi as escadas porque não tive paciência de esperar o elevador. Entrei no escritório sem nem bater na porta. O Dr. Maurício estava sentado na mesa dele, com um envelope pardo na mão. E então, eu disse, sem fôlego. Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Tinha pena? Tinha alegria? Eu não sabia. Senta, Francisco. Não quero sentar. Quero saber o resultado. Ele suspirou e abriu o envelope. Tirou de dentro umas folhas com muitos números, gráficos, coisas que eu não entendia nada. Mas lá embaixo, no final da última página, tinha uma frase em negrito. Ele virou o papel para mim e apontou. Probabilidade de parentesco avoenga, 99,9987%. Eu li aquilo 3 vezes antes de entender o que significava. Então caí de joelhos no chão e comecei a chorar. Chorar como eu nunca tinha chorado na vida. Soluçava, gritava, esmurrava o chão. Ela é minha neta, eu dizia entre os soluços. Ela é minha neta. Eu sabia. Eu sempre soube. O Dr. Maurício veio até mim e me ajudou a levantar. Me deu um copo d'água. Esperou eu me acalmar. Quando consegui falar de novo, eu perguntei. E agora? O que acontece agora? Agora a gente marca uma nova audiência e apresenta esse resultado pro juiz. A Mariana não vai ter mais nenhum argumento para te impedir de ver a Sofia. Você vai ter direito de visita regulamentado. E dependendo do que mais descobrirmos, ela pode até perder a guarda. Descobrir o quê? Bem, se ela mentiu sobre a paternidade do Ricardo, isso é grave. Muito grave. E essa fuga dela com a menina? O juiz não vai olhar com bons olhos para isso. Tem chance de você conseguir até a guarda compartilhada. Eu mal podia acreditar. Depois de tanto sofrimento, de tanta dor, finalmente as coisas estavam virando a meu favor. Mas eu não queria a guarda. Eu só queria poder ver minha neta, estar presente na vida dela. Só isso. A audiência foi marcada para 10 dias depois. Dessa vez eu fui mais calmo, mais confiante. Eu tinha o papel que provava tudo. Não tinha mais dúvida, não tinha mais incerteza. A Sofia era neta do Francisco. Ponto final. Quando chegamos na sala do juiz, a Mariana estava lá com a advogada dela. Mas tinha algo diferente. Ela estava com os olhos vermelhos, inchados. Tinha emagrecido muito. E o tal do Tiago não estava mais ao lado dela. O juiz começou a audiência lendo o resultado do exame de DNA. Cada palavra que saía da boca dele era música para os meus ouvidos. Conforme o laudo pericial, fica comprovado com margem de certeza de 99,9987% que o Sr. Francisco é avô biológico da menor Sofia. Portanto, todos os argumentos apresentados pela parte contrária no sentido de negar essa relação ficam invalidados. Ele olhou para Mariana com uma expressão severa. Além disso, consta nos autos que a senhora desobedeceu ordem judicial ao fugir com a criança, causando transtorno à justiça e prejuízo emocional não só ao autor da ação como também à própria menor, que foi privada do convívio com o avô sem justificativa legal.
A advogada da Mariana tentou falar alguma coisa, mas o juiz levantou a mão, mandando ela calar. Diante dos fatos apurados, determino, primeiro, visitas regulamentadas do Sr. Francisco à menor Sofia, 2 vezes por semana, com possibilidade de pernoite quinzenal. Segundo, abertura de processo investigativo para apurar possível crime de denunciação caluniosa por parte da senhora Mariana, que apresentou informações falsas sobre a paternidade sem qualquer fundamento. Terceiro, acompanhamento psicológico obrigatório para menor, custeado pela mãe, para ajudá-la a superar o trauma desse afastamento. As visitas começam já nessa semana. Alguma das partes tem algo a declarar? O doutor Maurício se levantou. Não, meritíssimo. Estamos satisfeitos com a decisão. A advogada da Mariana também se levantou. Meritíssimo, gostaria de... Não há o que contestar, doutora. A decisão está fundamentada em laudo técnico irrefutável. Caso a senhora Mariana descumpra novamente as determinações judiciais, será aberto processo de destituição do poder familiar. Está todos cientes? Encerrada a sessão. Saí dali flutuando. Parecia um sonho. Depois de meses de pesadelo, finalmente eu tinha ganhado. Não tinha ganhado uma disputa, tinha ganhado o direito de ser avô. O direito de amar minha neta. A primeira visita foi marcada para 4 dias depois, num sábado de manhã. Eu não dormi na noite de sexta. Fiquei planejando o que ia fazer, o que ia falar, como ia ser. Comprei presentes, fiz comida, arrumei a casa toda. Quando chegou a hora, eu fui até a casa da Mariana com o coração aos pulos. Bati na porta e ela abriu. A expressão dela era de derrota. Ela não disse nada, apenas se afastou para me deixar entrar. Sofia! Ela chamou. Tem alguém aqui para te ver. Eu ouvi os passinhos dela vindo pelo corredor. E então ela apareceu. Minha netinha linda, com aquele sorriso que eu não via fazia tanto tempo. Vovô! Ela gritou e correu para os meus braços. Eu a peguei no colo e abracei com toda a força que eu tinha. Ela cheirava shampoo de morango e a infância. Ela era quente, real, viva. Era minha. Oi, meu amor, eu disse, com a voz embargada. O vovô sentiu tanta saudade de você. Eu também, vovô. Por que você sumiu? Você ficou bravo comigo? Não, meu amor, nunca. O vovô nunca poderia ficar bravo com você. Aconteceram umas coisas chatas, mas já passou. Agora o vovô vai vir te ver sempre, tá bom? Sempre mesmo. Sempre mesmo. Ela me abraçou mais forte e eu senti uma lágrima dela molhar meu pescoço. Olhei para Mariana, que estava encostada na parede, assistindo a cena. Ela estava chorando também. Naquele primeiro dia de visita, eu e a Sofia ficamos juntos por 4 horas. Eu tinha trazido o caderno onde eu tinha escrito todas as histórias sobre o Ricardo. Sentamos no sofá e eu comecei a contar para ela. Sabe, Sofia, seu papai quando era pequenininho era muito parecido com você. Ele adorava desenhar, igual você adora. Os olhinhos dela brilharam. Papai desenhava? Desenhava muito. Ele fazia desenhos de carros, de aviões, de casas enormes. Dizia que quando crescesse ia ser engenheiro para construir essas casas. E ele construiu. Construiu sim, meu amor. Seu papai construiu muitas casas bonitas. Ele era muito bom no que fazia. Mostrei para ela alguns desenhos que o Ricardo tinha feito quando tinha a idade dela. Eu tinha guardado tudo numa caixa de sapato. Desenhos, boletins da escola, fotos antigas. A Sofia ficou fascinada, pegando cada papel com cuidado, como se fosse um tesouro. Posso ficar com esse? Ela perguntou, segurando um desenho de um cachorro que o Ricardo tinha feito com 5 anos. Claro que pode, meu amor. Tudo que era do seu papai agora é seu também. A Mariana ficou observando a gente daquele canto da sala. De vez em quando ela limpava as lágrimas do rosto. Eu sabia que ela estava se sentindo mal. Que ela estava vendo o quanto tinha errado, o quanto tinha tirado da Sofia ao me afastar. Antes de ir embora, a Sofia me perguntou quando eu ia voltar. Daqui a 3 dias, meu amor. Na quinta-feira o vovô vem de novo. Você promete? Prometo. E sabe o que mais? Eu vou trazer mais histórias do papai.
E vou trazer também aquele álbum de fotos que a gente montou quando você nasceu. Quer ver? Quero. Quero muito. Quando saí de lá, eu tava flutuando. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Eu tinha minha neta de volta. Finalmente. Nas semanas seguintes, as visitas foram se tornando mais naturais. A Sofia voltou a ficar à vontade comigo. Voltou a me contar sobre a escola, sobre as amigas, sobre os desenhos animados que ela gostava. Era como se aqueles meses de separação tivessem sido apenas um pesadelo que finalmente tinha acabado. A Mariana também começou a mudar comigo. Nas primeiras visitas, ela mal falava. Ficava ali, na sala, observando, mas sem participar muito. Mas aos poucos ela foi se abrindo. Foi numa dessas visitas, uns 2 meses depois do resultado do DNA, que ela sentou comigo na varanda enquanto a Sofia brincava no quarto. Francisco, ela disse, a voz baixa, eu preciso te explicar algumas coisas. Sobre tudo o que aconteceu. Você não precisa. Preciso sim. Você merece saber a verdade. E então ela me contou tudo. Me contou que o casamento com Ricardo não estava bem nos últimos anos. Que eles brigavam muito, principalmente sobre dinheiro. Que ela se sentiu sozinha, negligenciada. Foi quando ela conheceu um colega de trabalho e começou um caso. Foi só por alguns meses, ela disse, envergonhada. E foi há 4 anos, bem antes da Sofia nascer. Quando eu descobri que estava grávida, eu tinha certeza de que era filho do Ricardo. A gente tinha voltado a se dar bem, estava tentando consertar o casamento. Mas aquela dúvida sempre ficou na minha cabeça. Por que você nunca fez o teste antes? Porque eu tinha medo. Medo de que fosse verdade. Medo de perder tudo. Então eu fingi que a dúvida não existia. E funcionou. A Sofia nasceu, era igualzinha ao Ricardo, e eu me convenci de que ela era filha dele mesmo. E por que você usou isso contra mim depois? Ela ficou em silêncio por um momento, olhando pro chão. O Tiago, ele me manipulou. Depois que o Ricardo morreu, eu estava vulnerável, perdida. Ele apareceu se fazendo de bonzinho, me ajudando com as coisas. Mas o que ele realmente queria era a grana do seguro de vida do Ricardo. E você no meio atrapalhava os planos dele. Então ele te mandou me afastar? Não foi bem assim. Ele foi plantando ideias na minha cabeça. Dizia que você ia tentar tirar a guarda da Sofia de mim. Que você achava que eu era uma mãe ruim. Que eu precisava me proteger. E quando você começou a insistir nas visitas, ele sugeriu que eu usasse aquela história da traição para te assustar. Mas você sabia que era mentira. Eu sabia. Mas eu estava tão confusa, tão assustada. Eu acreditei nele. Achei que ele estava tentando me proteger. Só percebi a verdade quando ele sumiu depois do resultado do DNA. Ele nunca me amou. Ele só queria o dinheiro. Eu respirei fundo. Podia ficar com raiva dela. Podia gritar, xingar, jogar na cara dela tudo que ela tinha me feito passar. Mas qual era o sentido? Isso não ia mudar o passado. Não ia trazer meu filho de volta. Só ia criar mais mágoa, mais distância. Mariana, eu disse, colocando a mão no ombro dela. Eu entendo. Você fez escolhas ruins, mas você fez pensando que estava protegendo você e a Sofia. Eu não concordo com o que você fez, mas eu entendo. E agora o que importa é que a gente siga em frente. Pela Sofia. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Você é um homem muito melhor do que eu merecia como sogro. Não é sobre merecer. É sobre amor. Você foi casada com meu filho por anos. Você é mãe da minha neta. A gente é família, mesmo que uma família meio estranha. Daquele dia em diante, as coisas melhoraram muito entre a gente. A Mariana começou a me incluir mais na vida da Sofia. Me chamava para os eventos da escola, me convidava para almoçar nos domingos. A gente nunca chegou a ser próximo como antes, mas tinha um respeito mútuo, uma compreensão. A Sofia cresceu sabendo de toda a história. Quando ela fez 8 anos, eu achei que estava na hora de contar para ela o que tinha acontecido. Sentei com ela e expliquei, do jeito mais simples que consegui, que tinha havido uma confusão, que a mamãe dela tinha ficado com medo e tinha feito coisas erradas, mas que no final tudo tinha se resolvido. Por isso que a gente sumiu naquele tempo, ela perguntou. Por isso sim, meu amor.
Eu fiquei com tanta saudade do vovô. Eu ficava pedindo para mamãe te ligar, mas ela dizia que você estava viajando. Eu sei, minha filha. Foi muito difícil para mim também. Mas olha, a gente tem um documento muito importante que prova que você é minha neta de verdade. Quer ver? Mostrei para ela o resultado do DNA. Ela olhou aqueles números, aqueles termos científicos que ela não entendia, mas ficou impressionada mesmo assim. Isso quer dizer que eu tenho seu sangue? Quer dizer sim. Você tem o sangue do seu papai, que era meu filho. Então a gente é família de verdade, cientificamente comprovado. Ela sorriu daquele jeitinho dela e me abraçou. Eu sempre soube, vovô. Eu não precisava de papel nenhum para saber que você é meu vovô. Aquelas palavras foram uma das coisas mais bonitas que alguém já disse para mim. Hoje, quando eu olho para trás para tudo que aconteceu, eu vejo que valeu a pena cada segundo de sofrimento. Porque eu não desisti. Mesmo quando todo mundo dizia que eu não tinha direito, mesmo quando a própria Mariana tentou me convencer de que a Sofia não era minha neta, eu não acreditei. Eu confiei no meu coração, na minha intuição, naquele amor de avô que não pode ser explicado com palavras. E quando o papel chegou, quando aqueles números provaram que eu sempre soube, foi como se o universo tivesse dado razão para mim. Como se tivesse dito, você estava certo. Ela é sua. Ela sempre foi. Mariana, eu disse, baixinho, eu não quero ser teu inimigo. Eu só quero o bem da Sofia. Podemos fazer as pazes? Pela menina? Ela ficou em silêncio por um momento. Depois assentiu com a cabeça. Eu peço desculpa, ela disse, a voz tremendo. Eu tava confusa. Depois que o Ricardo morreu, eu não sabia o que fazer. O Tiago apareceu e me encheu a cabeça de ideias. Ele dizia que você ia querer me tirar a guarda da Sofia, que você achava que eu era uma mãe ruim. Eu fiquei com medo. Eu inventei aquela história para te afastar, mas nunca imaginei que fosse chegar nesse ponto. Eu só queria. Ela não conseguiu continuar. Começou a chorar convulsivamente. A Sofia largou de mim e foi até a mãe, abraçando a perna dela. Não chora, mamãe, ela disse. Eu me levantei e fui até elas. Coloquei a mão no ombro da Mariana. Tá tudo bem. Eu entendo. Você estava passando por um momento difícil. Mas agora chega de briga. Chega de mentira. Vamos pensar só na Sofia. Ela precisa de nós dois. De nós três, na verdade, de você como mãe, de mim como avô e da lembrança do pai dela. Ele não pode sumir da vida dela. Mariana olhou para mim com os olhos vermelhos. O Tiago, ele foi embora. Quando soube que o teste tinha provado que você era o avô de verdade, que a Sofia era filha do Ricardo, ele sumiu. Disse que não queria se envolver em problemas. Então ele nunca te amou de verdade, eu disse. Ele só queria se aproveitar de você. Mas não importa mais. O que importa é que agora tudo vai voltar ao normal. E voltou. Aos poucos, a vida foi voltando ao normal. Eu comecei a visitar a Sofia 2 vezes por semana, como o juiz tinha determinado. Levava ela para passear, pro parque, no cinema. Contava histórias do pai dela, mostrava fotos antigas. A menina ia entendendo, aos pouquinhos, que o papai não ia voltar, mas que ele sempre ia estar no coração dela. A Mariana foi ficando mais tranquila também. Com o tempo, ela começou a me contar mais coisas. Me contou que realmente tinha tido um caso durante o casamento, mas que tinha sido há anos, bem antes da Sofia nascer. Que ela sabia que era mentira quando disse que a Sofia podia não ser filha do Ricardo, mas que o Tiago tinha convencido ela a usar isso para me afastar. Ele tinha interesse na casa, ela explicou um dia. Dizia que se você ficasse vindo aqui, ia complicar os planos dele. Ele queria que eu vendesse a casa e a gente fosse morar juntos em outro lugar. Eu fui burra. Muito burra. Você não foi burra, eu disse. Você estava vulnerável. E ele se aproveitou disso. Mas passou. O importante é que agora você vê que eu nunca quis te prejudicar. Eu vejo. E eu sinto muito. Muito mesmo. Aos poucos fomos reconstruindo uma relação. Não era como antes, quando o Ricardo era vivo e éramos uma família unida. Mas era uma nova família, uma família que tinha sobrevivido à dor, à mentira, ao medo. E éramos mais fortes por isso.
A Sofia cresceu sabendo a verdade. Sabendo que o vovô tinha lutado por ela, que tinha provado com ciência que ela era sangue do seu sangue. Ela cresceu sabendo que era amada, que era querida, que tinha gente disposta a mover céus e terras por ela. Hoje, 5 anos depois de tudo isso, a Sofia tem 10 anos. É uma menina linda, inteligente, cheia de vida. E toda vez que alguém pergunta se ela se parece com alguém da família, eu mostro o resultado daquele exame de DNA, já amarelado pelo tempo, que eu guardo numa pasta na estante da sala. 99,9987% de certeza, eu digo, orgulhoso. Ela é minha neta. Sempre foi. Sempre vai ser. Disseram que eu não era avô, que não tinha direitos, que não podia ver ela. Mas o DNA provou tudo. E hoje eu vejo minha neta toda semana, vejo ela crescer, vejo ela se tornar uma mulher. E sei que o Ricardo, lá de onde ele estiver, tá sorrindo. Porque o filho dele, o sangue dele, a história dele, continua viva. Continua aqui. Na Sofia. Na minha netinha que ninguém nunca mais vai tirar de mim. Às vezes a vida nos testa. Nos coloca em situações que parecem impossíveis de superar. Mas quando você tem certeza, quando você tem amor, quando você sabe que está lutando pelo certo, nada pode te parar. Nem mentiras, nem pessoas mal intencionadas, nem a própria justiça que demora mas sempre chega. Eu perdi meu filho. Essa dor nunca vai passar. Mas eu não perdi minha neta. E foi por isso que eu lutei. Foi por isso que eu não desisti mesmo quando tudo parecia perdido. Porque família não é só sangue, mas quando é sangue e é amor junto, quando é memória e é futuro junto, nada no mundo consegue destruir. A Sofia vai crescer sabendo que teve um avô que não abriu mão dela, que não aceitou a mentira, que foi até o fim para provar que ela era dele. E isso ninguém nunca vai poder tirar. Nem o tempo, nem a distância, nem a morte. Porque eu sou o avô dela. O exame disse. A justiça disse. E o coração, esse sempre soube. Desde o primeiro momento em que eu segurei ela no colo no hospital, 5 minutos depois de nascer, com aqueles olhinhos escuros ainda inchados, com aquele cheirinho de bebê novo. Eu soube. E nunca mais vou esquecer o dia em que o Dr. Maurício me mostrou aquele papel, aquelas letras, aqueles números, aquela prova irrefutável. Porque naquele dia eu não ganhei só um processo. Eu ganhei minha neta de volta. Ganhei meu futuro. Ganhei a chance de ser avô de verdade, não só de coração, mas de sangue também. Disseram que eu não era avô. Disseram que eu não tinha direitos. Disseram que eu não podia ver ela. Mas o DNA provou tudo. E hoje, quando eu vejo minha Sofia, quando eu abraço ela, quando eu ouço ela me chamar de vovô, eu sei que valeu a pena cada lágrima, cada noite sem dormir, cada dia de angústia. Porque ela é minha. E ninguém nunca mais vai poder dizer o contrário.